Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço para o Rodrigo, ele é primo do Vinícius e mora no Grajaú. Está acompanhando a mensagem hoje. Você está convidado a todos os dias acompanhar a mensagem com a gente aqui, tá bom? Gratidão a todos os novos inscritos. Todos os dias a gente está aqui compartilhando uma escritura, tá bom? E é muito importante o estudo diário das escrituras, é o nosso alimento diário, tá bom? É o maná descendo do céu quentinho, todo dia para nós aqui. Vamos lá para o estudo de hoje, segundo Nef, capítulo 2. Faltou a gente estudar aqui 4 versículos, do versículo 26 ao versículo 30 aqui. Então, começando aqui no versículo 26, Leí, ele continua a falar aos seus filhos aqui, e falando sobre o plano, né, de salvação, e agora ele fala a todos os filhos. Anteriormente ele estava falando só a Jacó, e agora ele está falando a todos os filhos aqui. Ele diz assim: e o Messias vem na plenitude dos tempos, para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornam-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmo, e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei, no grande e último dia, né? Segundo os mandamentos dados por Deus. Bom, então aqui ele fala, eu gostei bastante quando ele fala aqui, redimir da queda os filhos dos homens. Quem aqui não é filho dos homens, né? Então ele está falando que vai redimir toda a humanidade, essa redenção, dos nomes, né, do plano de Deus, né? Tem vários títulos o nome desse plano, né? É plano de salvação, plano de exaltação, plano de redenção. Aqui ele usou redenção, que o Senhor vem nos redimir. Então é plano de redenção. E ele redime toda a humanidade, todos os filhos dos homens, né? Quem não nasceu de alguém, né? Então, nós todos somos da descendência de Adão e Eva, então nós somos filhos dos homens. Então a redenção é para todos, ou seja, Jesus Cristo, ele sofreu por nós e ele morreu. E por ele haver ressuscitado, todas as pessoas vão ressuscitar. Esse é um dom gratuito que Deus ele nos dá, tá bom? Continuando aqui, ele fala que por nós havermos sido redimidos, né, nós vamos nos tornar livres. E ele fala um pouquinho aqui vai falar um pouquinho sobre ser livre aqui na terra e livre do pecado também, tá bom? Ou seja, livre da punição do efeito do pecado. Continuando aqui, ó, versículo 27. Portanto, os homens são livres segundo a carne. Ou seja, segundo a carne seria significado segundo o nosso tempo na mortalidade, que nós estamos sobre essa carne. Então, nós somos livres para agir de acordo com o que nós escolhemos, tá bom? Então, nós somos livres segundo a carne. E todas as coisas que lhe necessitam lhe são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, que é Jesus Cristo. Ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Aqui a gente vê aquela oposição, né, em todas as coisas. Ao mesmo tempo que Deus, ele quer nos tornar semelhante a ele, tá bom? O diabo também, ele quer que nós tornamos miseráveis, semelhante a ele também. Então, tem essa oposição e nós estamos no meio, escolhendo. Ou a gente está se parecendo mais com Deus, seguindo os mandamentos, seguindo a Deus, ou seguindo o inimigo, não guardando os mandamentos, e aí a gente está se tornando mais semelhante ao inimigo, tá bom? Aqui tem uma parte interessante, na parte que ele fala aqui, todas as coisas que necessitam lhe são dadas, né? Aqui, claro que ele está falando da oportunidade, né, que é colocado diante de nós o caminho do bem e do mal, e nós podemos escolher. E todas as coisas que nós necessitamos lhe são dadas. Aqui, também o significado que não tem uma desculpa para mim ir para o pecado. Eu não preciso buscar o erro, o caminho errado. Porque todas as coisas que eu necessito, eu tenho, Deus me dá. Eu não sou forçado a fazer o que é errado, tá bom? Então, tem esse significado aqui também. Outra coisa também, as bênçãos. Deus ele nos dá muitas bênçãos. Nós não precisamos ir atrás de coisas que não nos pertencem ou que vai fazer com que nós nos afastemos do Senhor. Trouxe uma escritura aqui para exemplificar melhor esse exemplo aqui. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 8, o que está acontecendo aqui? O profeta Natan, ele chega até Davi e começa a conversar, a repreender Davi,
Porque Deus havia dado muitas bênçãos a ele, e ele pegou e acabou assassinando um homem, né? Ele assassinou Urias, né? Ele assassinou Urias porque Urias estava na guerra, e ele acabou engravidando, né, a mulher de Urias, e para esconder essa gravidez, né, foi várias coisas que ele foi tentando fazer que não deu certo, e aí por último então ele mandou matar Urias, né, matar por meio da guerra mesmo, mandou ele ir na frente lá, mandou colocar ele na frente para que ele morresse na batalha lá. Então ele mata pela espada de Amon, né, que era o povo que eles estavam lutando lá, tá bom? E aí ele é repreendido aqui pelo Senhor, tá bom? E aqui nesse versículo, tá bom? Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 8, mostra que tudo que Davi tinha, Deus dava dano a ele. E se ele quisesse mais, Deus daria mais ainda, que não tem justificativa para ir para o erro, para ir para o pecado, tá bom? Então, eu consigo ver esse versículo dessa maneira aqui, ó. Diz assim, depois dele ter falado que livrou Davi da mão de Saul, de ter livrado muitas coisas, ele diz assim, e te dei a casa de teu senhor, e as tuas mulheres, e o Senhor, e as tuas mulheres e o teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha só, né? O Senhor, as tribos de Israel, né, ainda estavam meio que divididas. Com Davi, ele unificou todas as 12 tribos, né, com um único rei ali. Ele ficou comandando todas as 12 tribos. Né? Saul, né, ele era o rei de Israel, mas muita gente apoiava mais Davi do que Saul. Tinha ali algumas tribos não estavam apoiando, mas com Davi foi diferente. Deus deu toda a casa de Israel, que fala que todas as mulheres que eram de Saul veio para Davi também, ele cuidou dessas mulheres. Não tinha justificativa nenhuma para ele ir por pecado, né? Claro que o pecado que está mencionando aqui é o grande assassinato que ele assassinou Urias, mas foi pecados menores que fez com que ele cometesse isso, né? Ele cometeu adultério, mas antes de cometer adultério ele cobiçou, desejou, ficou alimentando ali. Ele não deveria estar naquele lugar, naquela hora, porque os reis deveriam estar na guerra, né? Junto na guerra lá. Então ele estava no lugar errado, na hora errada, e começou a fazer coisa errada, tá bom? Bom, mas enfim, o que nós queremos mostrar nessa escritura aqui é essa frase tão forte do Senhor, né? Que ele deu todas as coisas a Davi. E depois ele diz, né? E se isso é pouco, te acrescentaria tais e tais coisas. Se isso fosse pouco para Davi, Deus daria mais. Então não tem necessidade de nós também irmos para o pecado, irmos buscar nossas coisas por meio de meios ilícitos, né? Vamos colocar assim. O Senhor, ele pode nos dar tais e tais coisas que nós necessitamos. Eu lembrei dessa escritura justamente porque aqui no Leí, né, ele pega e fala, as coisas que necessitam lhes são dadas, né? Tudo que nós necessitamos, Deus, ele nos ajuda, nos abençoa. Continuando aqui, né, ele fala sobre nós sermos livres, né, segundo a carne, para escolher, ou seja, nós escolhemos a maneira de agir, mas não escolhemos as consequências. E muitas vezes as consequências não vêm nessa terra aqui, são consequências eternas, perder a convivência com Deus, né, de nos tornar mais semelhante a Ele, tá bom? Então nós perdemos aí a vida eterna, vamos colocar dessa maneira. E aqui também, quando ele vai falar aqui sobre a liberdade e o cativeiro, ele usa sobre escolhas também, né? Ele tinha falado aqui, ó, que nós podemos escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, que é Jesus Cristo. Então, escolher liberdade e vida eterna é por meio de Jesus Cristo. E aí ele fala, ou escolher o cativeiro, ou seja, a prisão e a morte, que é a morte aqui é espiritual, ou a morte, escolher a prisão é o pecado nos aprisiona, tá bom? Faz com que nós sejamos aprisionados. E de acordo com o cativeiro do diabo, né? Então ele coloca aqui. Bom, aqui o versículo 28, Leí, ele vai falar sobre a confiança. Nós devemos confiar em Deus, tá bom? Todas as coisas que necessitam nos são dadas, mas nós devemos confiar em Deus também. Diz assim, ó. Agora, meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador, e desses ouvido aos seus grandes mandamentos, e que fosseis fiéis às suas palavras, e escolhessem a vida eterna conforme a vontade do seu Santo Espírito.
né? Então veja que tem dois caminhos, ele apresentou esses dois caminhos, mas ele apela, né, falando, escolhei, pois, a vida eterna, né, segundo a vontade do Espírito, o Espírito Santo também, o Pai, o Filho, o Espírito, todos esses nos ajudando para escolher, né? Eles não apresentei dois caminhos ali, agora vocês se viram aí, vocês escolhem, né? Não, ele ainda nos ajuda no caminho, ele está incentivando, vai, guarda o caminho, vai, guarda os mandamentos, vem para o meu lado, né? É isso que o Senhor está colocando. Semelhante a isso, a gente consegue ver lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Também lá o Moisés, ao falar com o povo, ele apresenta, né, dois caminhos a seguir, que eles deveriam escolher. E depois ele diz o seguinte, e os céus e a terra tenho hoje por testemunho contra vós, que te pus a vida e a morte, ou seja, o caminho da vida e a morte, né? A bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, né? A tua semente. Então veja, né, que o Senhor apresenta os dois caminhos, a vida e a morte, né? A bênção ou a maldição, mas ele mesmo fala, escolhei, pois, a vida, para que vivas e também a tua descendência possa viver, tá bom? Eu gostei disso aqui. Versículo 29 diz, e que não escolhesses a morte eterna, ou seja, desincentivando nós a quebrar os mandamentos. E que não escolhesses a vida, a morte eterna, conforme a vontade e a carne do mal que há nela, que dá ao espírito do diabo o poder para escravizar, para levar-nos ao inferno, a fim de reinar sobre nós e ser em seu próprio reino, né? Bom, estou aqui falando novamente sobre as consequências, né, sobre escolher, ele fala para não escolhermos o caminho errado. Uma frase bem interessante, tá bom, que eu aprendi recentemente, mas já foi falada 2 vezes na conferência, eu vou ver até se eu decoro essa frase, que me tocou bastante, tá bom? Vou compartilhar com vocês. Ela está na Conferência Geral de outubro de 2022, tá bom? Vamos lá, aqui o discurso foi Sede Perfeitos Nele, do Paul V. John, né, da presidência dos 70, tá bom? Vamos lá, a frase que ele disse aqui foi o seguinte, quando seguimos a Satanás, damos a ele poder, né? Ou seja, quando nós seguimos a Satanás, nós damos a Satanás poder sobre nossa vida, né? Ele acaba tendo poder sobre nós quando nós seguimos a ele. E aí ele diz assim, e quando seguimos a Deus, ele nos dá poder. Veja que quando nós seguimos a Satanás, nós damos poder a Satanás. E ele tem poder sobre a nossa vida. Mas quando nós seguimos a Deus, nós ganhamos poder de Deus. Deus ele não precisa de nosso poder, nada disso. Ele nos dá poder, né? Ok, aqui que a gente consegue enxergar aqui, né, nessa citação, que o diabo tira de nós e nos leva em cativeiro e tem domínio sobre nós quando nós seguimos a ele. Mas quando nós seguimos a Deus, nós temos liberdade e Deus nos dá poder. Nós somos aumentados em poder nossa, é fantástico. Eu amei essa frase aqui. Finalizando aqui, o último versículo diz assim, disse-vos essas poucas palavras, meu filho, nos últimos dias de minha aprovação. E eu escolhi a boa parte, de acordo com as palavras do profeta, e não tenho outro objetivo, a não ser que não seja o eterno bem-estar de vossa alma. Bom, Leí aqui, ele está sendo bem severo, ensinando com bastante ênfase, e ele não quer que os filhos dele levem para o lado pessoal. Não, tudo que ele quer, não é que ele quer dar bronca nos filhos, ele quer o bem-estar da alma deles. Eles precisam despertar, guardar os mandamentos para viver com Deus, tá bom? Então ele termina dessa maneira aqui o versículo. E ele fala que ele mesmo, né, ele é um exemplo, porque ele escolheu a boa parte de acordo com a palavra do profeta. E nós temos seguido os profetas, né? É isso que nós devemos fazer, ouvir os profetas, porque os profetas passam a palavra de Deus para nós. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.